é que você teve todo esse histórico de opressão, de uma mulher que viveu totalmente oprimida mesmo, teve o seu histórico de não gostar da sua aparência em um certo momento. Mas hoje Deus te usa para cuidar de mulheres, A né? nossa dor é o nosso maior ministério, né? Como que é isso hoje, Tatiele? Como que funciona? Na verdade, como que aconteceu isso? Isso aconteceu quando eu fiz minha pós-graduação, no segundo módulo, eu fiz a aula de peelings, melasma, né? E quando eu fiz aquela aula, sabe quando vem uma flecha no seu coração e fala assim: essa aqui é o que você vai fazer? Aí eu lembro que eu escrevi no caderno, né, que eu tinha que estudar muito sobre aquilo, né? Escrevi várias coisas no caderno. E aí, quando eu cheguei aqui, eu sempre ia para São Paulo. Todos os meses eu ia para São Paulo para fazer a pós e voltava. Uhum. Ficava lá 5 dias e voltava. Nesse módulo em específico, quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, eu sou farmacêutica, então eu vou fazer minhas próprias fórmulas. Vou desenvolver, né, algo para cuidar dessas mulheres. Aí eu peguei algumas mulheres daqui da cidade com fototipos diferentes e comecei a cuidar delas. E aí vi que em 21 dias ela tinha resultados no rosto, né? Então, eu não tinha aquele discernimento do emocional em relação a isso, né? Para mim, eu tratava aqui, falava para ela da alimentação e tal. Aí tá. E aí foi esses anos todos eu trabalhando as mulheres. E aí chegou um tempo que quando eu conheci Jesus, eu via que isso era uma disfunção mais interior do que o próprio exterior aqui. E aí eu comecei a me aprofundar nisso. Eu falei, calma aí, tem alguma coisa errada lá dentro dela que está causando essas manchas aqui. Porque na Bíblia fala, né, que o que nós estamos aqui dentro vai refletir Refletidas. aqui fora. Aí eu comecei a trabalhar o melasma na luz da Bíblia. Uau. Aí eu falei assim, aí eu vi que isso era um ministério que Deus tinha me proporcionado. Aí eu sempre falava. Até um pouco antes de eu conhecer Jesus verdadeiramente, me entregar, eu já sabia que era um ministério, né? Desde lá 9 anos atrás, que eu me especializei há 9 anos atrás, né? Há Uhum. 9 anos que eu venho trabalhando em relação ao melasma. E aí, nesses últimos anos, eu vi que era algo interior, que tinha que trabalhar uma cura interior na pessoa, para aqui fora, eu falo, porque melasma não tem cura. Falam que não tem cura. Mas eu sempre falo para minhas pacientes, cura vem de Deus. Busca Deus, tenha fé, que eu tenho certeza que ele pode te curar sim. E eu nem quero que você fique gastando dinheiro com tratamento. Eu quero que você aprenda o caminho que eu vou te ensinar aqui. Peça sim direcionamento de Deus. Eu sei, todo tratamento que eu vou fazer, eu falo para elas, ora antes. Ora antes. Elas falam assim, tratar estético, orar. Eu comecei a ensinar minhas pacientes a orarem por Uau. tudo. Aí eu tenho testemunhos delas falando que nunca que elas imaginaram, tanto que os tratamentos atrás que elas tinham feito, nenhum tinha dado certo. E aí elas começaram a orar. Eu tenho pacientes que falam que Deus falou para elas em sonho que era para elas fazer o tratamento comigo. Que aí elas entraram no SOS Melasma em relação a isso. E aí eu vejo assim, que foi um preparo de Deus, né? Claro que as escolhas foram minhas, Sim. né? Deus não queria que eu passasse por isso. Mas através das minhas escolhas erradas, Deus ainda usou isso para poder me transformar, para eu né, passei por tudo isso, para hoje, quando eu vou fazer ver a história das meninas, elas preenchem a ficha de anamnese e eu olho a história e eu falo, meu Deus, eu passei por isso. Então hoje eu tenho algo Uau. para falar para ela. Hoje eu tenho algo para falar para ela não precisar continuar passando o que eu passei. Então assim, hoje eu posso ensinar para ela. E aí eu fico todos os dias quando eu acordo, todos os dias que eu leio alguma coisa em relação a que elas mandam, eu falo, Deus, o Senhor trabalhou na minha vida, né, ainda usou todos esses erros meus para eu poder usar, e para eu poder Ajudar. ajudar outras mulheres, para edificar o seu nome, para elas Qual, conhecerem. qual história
de uma pessoa que você já atendeu que te marcou bastante? Que mais mexeu assim com você? E que você viu Deus te usar? Teve uma em específico no último SOS que eu tive, no SOS 5. Porque assim, eu vi que ela passou muitas coisas que ela estava passando muitas coisas que eu passei. De gravidez, de De gravidez, relacionamentos relacionamento, mais relacionamento ainda. Eu comecei a conversar com ela, e aí ela falou assim pra mim que ela tinha ansiedade, depressão, aí começou a contar sobre um relacionamento tóxico que ela teve, que traição, abuso emocional, né, psicológico. E aí ela era um policial que ele ainda usava essa persuasão, né, que muitos policiais têm, que não sabe separar, principalmente quando não é cristão, autoritarismo, né? não sabe separar. E aí ele maltratava muito ela psicologicamente e também fisicamente em certas circunstâncias. E aí eu comecei a conversar com ela, comecei a falar de Deus para ela, se ela orava em específico nessas situações. Eu lembro que eu fiquei, a consulta às vezes é de 40 minutos, 45, eu fiquei mais de hora com ela, falando. E isso é porque ela veio buscar por tratamentos de Tratamento melasma, estético. né? De estético. Daí ela pegou ainda falou para mim, né? Falou assim, nossa, mas não é um tratamento de melasma, né? Aí eu ainda falei para ela, mas para eu conseguir te ajudar com o seu melasma, eu preciso saber tudo o que você passou desde a sua infância. Porque tudo que eu aprendi em relação até o EIFOL, tudo, eu pergunto para minhas pacientes, porque daí eu vou saber mapear aonde que foi o erro dela, o que está acontecendo. Desencadeou tudo isso. Tem muitas que vêm com falta de perdão. A falta de perdão é tão grande dentro dela que de coisas de estupro. Que exterioriza na pele, né? Eu tenho pacientes que sofreu muito com estupro, que viveu essa situação lá atrás. E aí essa em específico, que eu conversei com ela muito, e ela já estava frustrada, vários tratamentos que ela tinha feito, muitos mesmo. E aí eu fui falando para ela, falei assim... Aí ela separou desse marido, e aí ele aceitou Jesus, e aí eles voltaram. Mas ela voltou com as feridas emocionais. E aí ficou com aquilo na mente, por mais que eles estavam na igreja e tudo. E eu acho que lá eles não davam esse acompanhamento, né, de ajudar, né? E aí eu comecei a conversar com ela, falando para ela do amor de Deus, que Deus podia curar essas feridas dela, né? Aí ela trabalhar o amor também em relação ao marido dela, que se ela perdoou, ela também teria que viver esse propósito com ele. Aí você acredita que com menos de 30 dias, tinha dado uns 24, 25 dias, ela me mandou uma foto do rosto dela. E aí eu falei, uau. Aí ela falou assim, doutora, eu comecei a fazer tudo o que a senhora falou, internamente, principalmente. Claro que eu fui usando os produtos, Sim. mas foi a primeira vez que um tratamento deu certo na minha vida. Porque das outras vezes eu usava só produto no rosto. E aí eu não sabia que tinha que trabalhar essa transformação. E aí isso me marcou muito. E tem várias outras que estupro, que eu teve uma na live que eu fiz há 2 semanas atrás, que nesse dia eu fiz essa live e antes eu falei assim, Espírito Santo, me usa da sua forma. Eu sempre falo, né? Mas nesse dia foi algo muito especial, que eu falei mesmo, assim, especial. Eu falei assim, eu não sei o que... Eu senti que alguma coisa ia acontecer ali. E aí eu comecei a falar sobre produtos, não sei o quê. E era para ser a live só de alimentação, né? Produto e alimentação. Mas daí eu comecei a falar do perdão na live. E comecei a falar no perdão e começou a me emocionar. Eu comecei a chorar. E começou a envolver as mulheres da live. Elas começaram a falar assim que elas estavam sentindo o Espírito Santo, que elas estavam, né? E uma mulher, isso me marcou demais. Ela falou assim: como que eu vou perdoar quem matou meu filho? Isso me arrepia
só de lembrar dessa situação. Aí eu comecei a falar para ela de Jesus, o que ele passou. E comecei a falar, né, de tudo isso. Que o perdão tem que vir de dentro, né? Que a pessoa tem que querer fazer isso. É claro que é uma situação, né, que a gente sabe que é algo muito assim, principalmente pessoas que não conhecem, Sim, né? que é um processo também, né? E aí eu falei muito do amor de Deus, né? Que Deus perdoou quem, né, fez tanto errado com ele ali no momento de crucificação. E aí, quando eu desliguei a live, se você ver o meu Instagram, as mulheres vindo e falando que Deus tinha falado com elas ali naquela situação, que elas estavam chorando, que elas estavam cheias do Espírito Santo. E aí eu falei assim, nossa, eu me ajoelhei e eu comecei a chorar. Era uma live de alimentação. De alimentação. Então, assim, você tá vendo que quando Deus tem um propósito na nossa vida e a gente abre o coração para viver esse propósito, as coisas é diferente? E o que é lindo, Tatiele, é que tudo que aconteceu na sua história, você poderia literalmente virar as costas para Deus e dizer: Deus, o Senhor me abandonou em todos esses momentos. Deus, o Senhor não tá vendo o que aconteceu comigo. E às vezes quem tá nos ouvindo pode ter a mesma história que você, ou pode estar passando por dias difíceis e às vezes achar que Deus abandonou, mas com você pegou tudo isso e se posicionou, né? E disse: não, Deus, eu quero então ser usado para ajudar outras pessoas também com tudo isso que aconteceu, Com tudo né? isso. Isso que é o incrível de ver, como que Deus pode transformar literalmente os dias maus em dias de glória, glória. em dias assim. Deus é poderoso para fazer isso, né?